Olá, seja bem-vindo ao programa Semana. É um prazer mais uma vez ter a sua companhia neste domingo. E se você quiser participar do nosso programa, mandando críticas ou sugestões, basta enviar para o nosso endereço eletrônico, esse que está aí no seu vídeo, ó, asemana@meionorte.com. E na semana em que é comemorado o Dia Internacional do Teatro, um ator veio ao Piauí e deu um mau exemplo, ou melhor, um péssimo exemplo do que não se deve fazer quando se está visitando a terra dos outros. A peça Fica Frio, que deveria estar se apresentando hoje aqui na capital, foi um fracasso de público. Uma verdadeira fria para organizadores e principalmente para o ator Marauê Carneiro. O ator usou a internet para comparar o Piauí com o fim do mundo. Isso porque, devido ao nosso horário e a respeito a você, telespectador, eu não posso traduzir exatamente a palavra usada por ele no meio da frase. A falta de ética, educação e profissionalismo do ator Marauê Carneiro foi a notícia da semana. Neste site de relacionamento, o ator Marauê Carneiro usou palavras de baixo calão para descrever o que ele achou do Piauí. Em poucas horas, milhares de internautas do estado protestaram na rede contra o ator. A frase polêmica virou a notícia do dia. Depois da repercussão, o ator escreveu outra frase na internet como pedido de desculpas. Ele diz que não teve a intenção de magoar o Estado e que a frase não tem sentido pejorativo. Ele achava que a brincadeira fazia parte da cultura popular do Estado. Só que a repercussão foi negativa e a peça que seria apresentada neste final de semana foi cancelada. Segundo os portais de notícia, o ator teria ficado chateado com o Piauí por causa da falta de público na primeira apresentação da peça, que aconteceu no Teatro João Paulo II. Menos de 30 pessoas compareceram na plateia. Hoje, uma comissão formada de deputados estaduais pediu o cancelamento da peça, que seria apresentada no Teatro da Assembleia neste final de semana. O povo do Piauí elege aqui é um teatro que é público. Hoje pela manhã, quando nós chegamos aqui para uma outra atividade, que era uma atividade no que diz respeito à reforma política, foram várias as pessoas que telefonaram para a Assembleia, inclusive pessoas dizendo que se houvesse a realização e a manutenção da pauta do espetáculo, pessoas viriam para cá para fazer protesto até violento. As pessoas estão muito sentidas, porque foi uma expressão muito forte que se usou contra o povo de Teresina e o povo do Piauí. Como representantes do povo do Piauí, nós não podemos aceitar mais que esse tipo jocoso com que se trata o Piauí passe em branco. Por isso, a Assembleia Legislativa, eu determinei como primeiro secretário que fosse cancelada a pauta de apresentação e fico triste que, no pedido de desculpas do ator, ele piora ainda a sua situação ao dizer que acha normal essa expressão, dizer que fazia parte da nossa cultura e ainda atinge outra cidade, que é a cidade de Campinas, em São Paulo. Olha, para falar mais um pouquinho sobre esse assunto da matéria que você acabou de assistir, nós convidamos aqui no estúdio o consultor organizacional Jefferson Jaffier, que vai tirar todas as nossas dúvidas em relação às questões das páginas pessoais da internet, como se deve usar, a questão da etiqueta, da ética. Olá, doutor, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa. Olá, tudo bem. Jefferson, para começar, existe ética, existe regras para se usar essas páginas na internet? Na verdade, Vinícius, existe um termo utilizado na etiqueta, que é você ter etiqueta dentro da internet, os bons costumes. Da mesma forma que nós temos etiqueta nos convívios sociais, nós também temos que ter na era virtual. Muitas pessoas, infelizmente, elas não se atentam que o que ela está falando na internet, todo mundo está de olho. E principalmente quando é uma pessoa pública ou não, tudo ela pode ser contra ela, de acordo com o que ela vai escrever, ou ela vai postar, ou imagem, ou vídeo. Então, todo cuidado é pouco. Da mesma forma que nós temos esse cuidado nas regras sociais, como se comportar, como vestir, na internet também tem que ter esse cuidado. Que foi o caso do ator que a gente acabou de ver aí na matéria. Exatamente. E em relação a esse caso, ele até pediu desculpas. Depois de toda a repercussão, o ator conversou com a nossa produção, conversou com a nossa equipe, pediu desculpas a todo o Piauí, conversou com alguns meios de comunicação, mas aí já era tarde, né, doutor? Então não volta atrás, né? Infelizmente, depois daquilo que você escreve, não dá mais como voltar atrás. Ele até apagou o que ele tinha postado, mas infelizmente já tinha sido tuitado, comentado em outras redes sociais. Infelizmente foi lamentável que ele colocou
e não se imaginou que aquilo que ele escreveu poderia ter uma repercussão nacional. Hoje eu li algumas coisas a respeito disso na revista Veja e outros sites, pessoas comentando. Ele nunca imaginou que de um comentário, apenas um comentário, poderia ter essa repercussão toda, porque infelizmente foi infeliz. E a gente tem que ter esse cuidado. Trazer tantos prejuízos, né? Inclusive Exatamente. prejuízos que foram aí para o ator, para a equipe que trouxe a peça aqui para Teresina. Então, é um prejuízo para todo mundo, inclusive para os outros atores que não comentaram nada, mas que acabaram sendo prejudicados. Certamente. E qual é a regra número 1 para quem vai usar os sites de relacionamento? A regra é o seguinte: quando você escreve, posta ou coloca imagem sobre alguma coisa, você tem que ter cuidado que aquilo ali vai ter repercussão. Imagine se você vai entrar no mercado de trabalho. Existem algumas empresas atualmente que elas vasculham a internet para verificar quais as comunidades que você utiliza. Existem pessoas que botam assim: odeio meu chefe, odeio acordar cedo. Então, é uma regra para os jovens. Não sigam esse tipo de comunidade que podem sujar a sua imagem de uma forma negativa. Eu odeio isso, eu odeio aquilo. Então, tem que ter todo esse cuidado. Ter muito cuidado com quem escreve, porque na medida que você escreve, ele não foi o primeiro. Já teve outros casos de outras pessoas que também fizeram da mesma forma, outros artistas até. Então, que esse caso sirva mais uma vez de exemplo para tudo aquilo que você for escrever, postar, como imagens, como vídeos, tem que ter todo cuidado, porque isso pode denegrir a sua imagem pessoal. E no caso dele, foi bem mais grave, a gente mostrou aí na matéria, ele escreveu inclusive palavras de baixo calão, assim, que a gente não pode falar na televisão, mas aí no vídeo a gente mostrou para que o telespectador tenha uma noção do que ele falou, né? Realmente foram palavras bem grosseiras, palavras graves, né? Que ofendem realmente quem mora aqui no estado. Ele tentou se justificar e deu entrevista numa rede local, mas infelizmente ficou até pior, porque ele falou que isso é comum, achava que era comum aqui no Piauí, as pessoas chamarem isso como se fosse uma piadinha boba, normal, e que isso é comum em São Paulo, que isso é comum no Rio Grande do Sul, mas infelizmente ele não se atentou em ver que na cultura local as pessoas não gostam de lugar nenhum, que fale mal do Estado, que fale mal das pessoas, e ele, como uma pessoa pública, uma pessoa que veio para o nosso Estado fazer um trabalho, ele que tinha que ter ainda mais cuidado em falar ou escrever qualquer comentário, mesmo que seja uma bobagem, como ele falou, que não se tornou uma pequena bobagem, se tornou uma coisa bem mais grave do que ele poderia imaginar. Certo. Essas páginas, elas são consideradas pessoais, né? Isso. Pessoais vírgulas, né? Como o senhor está explicando, que a gente não pode sair por aí falando o que acha, o que pensa. Mas é correto a gente escrever o que a gente pensa ou fazer alguma crítica a uma pessoa, a um lugar? Isso pode ou pode dar sempre esse problema, o que aconteceu aí com o ator que a gente mostrou na matéria? Isso, como você bem frisou, é particular. Cada um tem o seu Orkut, seu Facebook, seu Twitter, suas redes sociais. Mas, ao mesmo tempo que é particular, é público. Tudo aquilo que você escreve, que você fala, que você pensa, tem um caráter público. As pessoas acabam se influenciando ou criticando, ou achando correto ou não. É correto para você que escrever alguma coisa assim no seu pensamento. Mas a partir do momento que você passa a prejudicar outras pessoas, a partir do momento que você vai denegrir alguma imagem de algum local, de um país, de um estado, seja o que for, isso passa a ser um problema maior. Então a gente tem que ter cuidado, apesar de ser particular, ser um programa, um Twitter, um Orkut, qualquer rede social que você participe, ser seu, que você tem o direito de fazer e colocar o que quiser, mas tem que ter esse cuidado para não sujar a sua imagem. Principalmente hoje, e como eu já falei agora há pouco, que as empresas estão vasculhando, vendo o que você escreve. Hoje mesmo eu escrevi alguma coisa a respeito, que você é o que você escreve. Então aquilo que você escreve tem tudo a ver com você. Então você tem que ter todo esse cuidado. O que você vai postar, o que você vai colocar nas suas redes sociais. E quando se fala na questão de fotos, o que é correto? A gente percebe que pessoas jogam fotos de festas particulares, inclusive de filhos, né? De momentos bem íntimos, pessoais. Até onde a gente pode ir? O que não representa perigo? Olha, na verdade, nada melhor do que você compartilhar aqueles bons momentos que você tem com sua família, com seus amigos, e nas festas, viagens e tudo mais. Acontece que algumas pessoas exageram um pouco, e aí vai tirar uma foto daquele seu colega de trabalho que ultrapassou os limites um pouco, então vai ficar feio para a imagem dele, vai ficar feio para você. Então você tem que ter todo o cuidado de não exagerar nas fotos que você vai postar. Agora há pouco, depois do carnaval, algumas pessoas exageraram um pouco na questão de postar algumas fotos referente a algumas brincadeiras que foram próprias, particulares, íntimas daquelas pessoas. Mas para você não sujar a sua imagem, você tem que ter todo esse cuidado também em ter esse cuidado com essa etiqueta nas fotos que você vai postar dentro da sua rede social. E aí é melhor deixar as fotos lá naquele velho álbum de fotografias, não é isso? Exatamente. Ou então compartilhar somente com aquelas pessoas que você realmente quer. E ainda assim,
com muito cuidado. Certo, e para a gente encerrar a entrevista, na prática, quais são as dicas e os pontos, o que a gente deve fazer para usar corretamente essas páginas pessoais? Na verdade, é saber com quem, o que você vai compartilhar, saber escrever corretamente, que é uma outra regra. Algumas pessoas, infelizmente, elas não se atentam à questão do português, do bom português. Então, elas colocam palavras assim que você fica abismado. Nossa, como é que fulano tem algum curso, isso, aquilo, outro, e escreve tão errado. Então, tem que ter cuidado com o seu português, tem que ter cuidado com as imagens que você vai postar, tem que ter cuidado com aquele seu pensamento. Algumas pessoas compartilham algumas ideias e falam, eu estou numa festa, estou passeando pela rua tal, coisas assim banais. Mas compartilhe coisas legais, coisas positivas, coisas que realmente possam te mostrar que isso também é seu marketing pessoal dentro da internet. Então, isso é importante você se atentar. Certo. Você é piauiense? Com toda certeza. Teresinense, piauiense, com muito orgulho. Foi o que você achou do comentário aí do ator? Infelizmente, foi lamentável. Esse nome ficou marcado como uma persona não grata, infelizmente, por conta disso que ele comentou, mesmo de uma forma que ele não imaginava que fosse, uma forma triste. E é engraçado que esse ator, ele não era inclusive conhecido por ninguém, né? Quase ninguém sabia quem era ele. E ele ficou conhecido justamente, infelizmente, né, para ele por esse episódio que não foi legal, que pegou mal para ele, né? Exatamente, teve a questão do marketing negativo, né? negativo, Agora ele ficou conhecido em todo o Brasil. Ele estava nessa sexta-feira, na última sexta-feira, entre os primeiros do Twitter, pelo seu nome, que ninguém conhecia, e até virou sinônimo de algo que não é muito legal. Então, ele tem que ter esse cuidado. Ele teve essa questão da repercussão, seu nome agora é conhecido no Brasil todo, mas de uma forma negativa. A não ser agora que ele consiga trabalhar em favor disso, em futuros trabalhos em outros lugares que ele for. E o que mostrou que o piauiense está cada vez com a autoestima mais elevada e que aqui não é mais o fim do mundo, como o ator falou, né? Com certeza, certamente. Muito obrigado. Tá calado que não dá. Ok, então, nós conversamos com o Jefferson Xavier, que é consultor organizacional, veio aqui esclarecer, tirar todas as nossas dúvidas quando se fala em internet. Você que está em casa, todo cuidado é pouco com o que escreve. Não é isso, doutor? Com certeza. Tenha muito cuidado, que se chama netiqueta. Bons modos você faz em casa e bons modos também na internet. Ok, então, obrigado pela entrevista. Um bom domingo para o senhor. Igualmente para todos em casa também.